Olá, seja muito bem-vindo ao Loba Quase Gigante. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu joinha, contribuir com seus comentários e compartilhar com os amigos. Agora sim, bora pro bate-papo de hoje? Boa noite, povo! Boa noite, mundão! Nós somos a Oca do Cinema, diretamente de Bertioga, para todo o universo, né? Onde nós nos reunimos aí com uma certa periodicidade, combinamos de assistir o mesmo filme e aqui fazemos um bate-papo tecendo comentários amplamente bem embasados, teóricos, muito embasado sobre o filme. Nesta live nós debateremos sobre o filme Efeito Borboleta, né? O filme lá de 2004, é isso, né? 2004. Isso, 2004. Né? Dessa vez não teve o golpe aí dos anos 90 e os anos 80. Não teve dessa vez. Não teve golpe. Não teve golpe. Dessa vez não teve. Essa semana e vai ficar o disclaimer aqui, né? Nós temos aí duas pessoas aí, quem está acompanhando nossas lives regularmente, nossos colegas e colegas Amanda e Cláudio não estarão conosco nessa noite. Então nós temos aí um time menor, né? Porém, todos assistimos o filme Efeito Borboleta e falaremos um pouco sobre ele. Para quem ainda não nos conhece, dividimos essa live em 3 blocos. No primeiro a gente faz uma rodada de impressões iniciais do filme, impressões gerais sobre o filme, nossa experiência ao assistir. Na sequência, aleatoriamente, cada um de nós vai comentando algum trecho, alguma passagem do filme, e os outros do grupo comentam sobre essa passagem, e aí a gente começa o nosso bate-papo. No final, a gente faz uma rodada de impressões gerais, dicas complementares e tudo mais sobre o filme, e assim fazemos a nossa live, né? Esperamos aí 1h30, 2 horas, né? Possamos ter aí mais uma noite de um bom bate-papo, segundo a nossa família que está aí embaixo aqui, acompanhando sempre do bom vinho, né? Eu tô vendo qual aqui, gente. Tô degustando. Escolhendo vinho. Maravilha. Olha só, já temos pessoas nos assistindo. Boa noite, Márcia. Beleza, Márcia. Bom, para começar, então, vamos lá no... Opa! Boa noite, Márcia. Hã? Não apareceu para compartilhar? Não, eu tô com as minhas coisas aqui. Apareceu, mas tá. eu tô tentando aqui. Então, vamos lá. Tainá que chegou primeiro aí junto de nós. Tainá, impressões gerais do filme, você já tinha visto? Como foi essa experiência ao ver o filme? E qual a impressão geral aí do filme Efeito Borboleta? Bom, eu já tinha assistido o filme algumas vezes. Não sei se exatamente na época. Eu tava até comentando com o Xing um pouquinho mais cedo. Eu tinha 10 anos quando esse filme saiu, né? Então, eu não sei se uma criança de 10 anos teria assistido esse filme. Mas eu lembro que na época, e até um pouco depois, era o filme cabeça da época. Todo mundo falava desse filme. Eu já fui assistir com algumas lembranças do que acontecia. E aí, eu gostei muito de ter reassistido. Eu gosto bastante desse filme, assim, né? Não é um dos favoritos da vida, assim, mas eu acho ele bem interessante. E é muito engraçado como algumas cenas já vinham na minha cabeça, assim, antes de acontecer. Eu falei, vai acontecer tal coisa, eu me lembro dessa parte. E foi isso, eu gostei de ter reassistido. E vamos ver o rumo que vai essa conversa hoje, porque eu acho que podem vir coisas muito interessantes. Olha só, hein? Bom, seguindo a ordem dos nomes aí, Paula, impressões gerais do filme, já tinha visto? Como foi? Não, oi, gente, boa noite. Eu não tinha visto. Foi a primeira vez. Eu achei interessante esse vai e vem, né? Do filme, esse movimento. Mas, assim, eu acho que a gente pode aprofundar depois a discussão. Eu achei interessante. Muito bem. Camis, impressões gerais do filme, já tinha assistido? Como é que foi ver o filme? Boa noite, povo e pova. Eu quero fazer uma reivindicação, que o Nosso Senhor
Cláudio não está aqui, mas nossa querida Amanda acabou de dar um boa noite. Boa noite. O que é isso? Por que Amanda. Não, eu tô apontando o comentário que você está citando. Boa noite para Amanda. Olha, meu pai também tá assistindo, gente. Oi, pai! Oi, pai da Tainá. Então, quero reivindicar que nosso querido amigo Clóvis não está, mas os dois fazem muita falta, saibam disso. Quero dizer que eu já tinha assistido esse filme, mas fazia muito tempo, né? Lá em 2004 mesmo, quando ele foi lançado. Eu não lembrava de muita coisa, então eu acho que eu tive lapsos de memória igual o personagem. Só que eu não tinha a possibilidade de voltar, então, enfim. Mas lembrei de algumas partes, mas foi muito legal ver de novo. Porque também me remetia a um outro filme que a gente pode falar um dia sobre ele, talvez, não sei, mas que o cara tatuava palavras no corpo e aí... Amnésia. Nossa, então, aí me trouxe esse também, então eu ficava pensando, será que vai acontecer a cena daqui? Mas não, no fim das contas não é. Mas é um filme muito legal, assim, eu achei que é um filme interessante. Não assistiria de novo se talvez não fosse essa opção, né? A nossa votação da semana. Então, legal. É um filme legal, assim. Filme legal. E aí, Ricardo? Além de filme legal, você já tinha visto? Já reassistiu? Como é que foi? Efeito Borboleta. Então, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu vejo esse filme, assim, não porque eu gosto dele. Eu vi na época da estreia, né, que eu lembro que na época foi um puta chamariz, que tinha uma montagem diferente e tal, então eu assisti na estreia, depois vi por mais umas 2 vezes em momentos diferentes na televisão, assim, ocasionalmente estava passando, eu acompanhei, e revimos agora por conta do Oscar. Mas, assim, não é um filme que eu curto, assim, não gosto. Eu acho que o Efeito Borboleta, para mim, ele é que nem Engenheiros do Havaí. Quando você é jovem, você acha que Engenheiros do Havaí tem uma puta letra. Depois você descobre que ela não diz nada. Depois descobre que ela não quer dizer nada. Então, acho que olha só. O filme agora, aquela crítica musical junta. Eu acho que o filme é a mesma coisa. Assim, no começo parece que é mó legal, né? Olha, que coisa maravilhosa. Depois a gente começa a ver que tem uma série de falhas estruturais no filme e tal, mas vale como entretenimento, né? É uma historinha que vale como entretenimento. E acho que dá para sair um caldo aí, né? Dá para a gente extrair algumas coisas assim para um bate-papo. Sim, eu também sou dessa. Eu tenho uma experiência então parecida com a sua. Eu assisti à época o filme. Na verdade, eu não sei se foi no cinema, eu assisti em VHS ainda. Eu acho que assisti em casa o filme. Eu não assisti ele no cinema. E é isso. E até hoje, até essa semana, eu não tinha reassistido. E aí, vendo o filme, eu entendi meio por que eu não reassisti o filme. Então, não, e foi muito curioso, porque ele tem todo um buzz, né, todo um comentário sobre o filme, né, para muitos jovens fez a cabeça, né, eu lembro da época o grande debate sobre o cinema. Aliás, a gente tem que discutir qual filme a gente viu, né, porque tem vários finais, né. Eu já descobri hoje que uma das pessoas que nos acompanham, Eu não sabia disso. Não sabia disso? Tô Eu descobri chocada. uma conversa hoje, porque tem alguém que nos acompanha, ela não chegou aqui no momento, que é a Camila, estagiária lá do Sesc. E ela assistiu o filme. E a gente começou a conversar e a conclusão estava muito diferente. Aí eu falei assim, como é que... Aí ela comentou, pô, mas no final acontece isso. Eu falei, no meu final não acontece isso. E aí a gente descobriu lá que temos alguns finais alternativos. Um mais drástico, inclusive. 3 finais alternativos. O que eu conheço, o que eu descobri quando eu fui atrás do filme é que existem mais 2 filmes com esse nome. Que de olhar para o pôster já tem uma qualidade meio duvidosa, assim, tipo assim, será que valia a pena refazer esse filme? Não sei.
Mas que tem 4 finais, eu não lembrava, não. Quer dizer, Então, não a gente, acho que eu não sabia. vamos descobrir durante nossos comentários. E aí, eu ficava pensando em coisas da época, né? Eu falei, como é que eu sei que o Ashton Kutcher é o Ashton Kutcher? Eu não lembro de nenhum filme dele. Eu falei, como é que eu sei que esse cara é esse cara? Porque ele é conhecido. Mas caramba, como é que eu sei que ele é ele? E eu fiquei até há pouco tentando lembrar o nome de algum filme. E quem estiver nos acompanhando, Márcia, Amanda, tenta lembrar um filme com Ashton Kutcher. Com esse bro aí. Antes desse filme, antes do Efeito Borboleta ou não? Recente? Não, qualquer um. Eu não lembro de nenhum filme dele. Depois ele fez algum. Ele tem vários filmes. Essas sessões da tarde, comédia romântica, ele tem uma carreira. E principalmente nas séries, Tem né? The Seven Show, né? Que eu falei também, que ele ficou bem famoso por The Seven Show. Tem Dead Seven Show, tem o Two and a Half Men. Ele chegou a fazer séries, mas, cara, de cabeça não me vinha nenhum filme com ele, assim, que eu lembrasse automaticamente dele, sabe? Igual a gente lembra aí de diversos atores e atrizes, né? Mas foi curioso ter que pesquisar para descobrir algum filme dele. É verdade, ele fez Steve Jobs, pode crer. Ele tá muito bem nesse filme. É verdade, é verdade. Acho que foi o último filme que eu vi dele. Eu acho que é o único filme sério dele, assim. Colocaram ele era o galãzinho, comédia romântica, aí colocaram ele nesse Efeito Borboleta, que para mim tem toda uma pegada juvenil, assim, também, até por conta da escolha do elenco, mas acho que depois o filme mais sério com ele que eu vi é o do Steve Jobs, assim. Não, eu acho que é isso. Ele tem uma premissa muito boa, essa coisa meio que viagem no tempo, meio de consertar e tal. Só que eu acho que ele mira um público muito jovem, né? Ele, né, tem uma coisa de romance ali da menina, né, do mesmo bairro que ele e tal, que tem a família zoada, né? Então, eu acho que ele optou por uma coisa mais jovem, de fácil compreensão, e aí parte de nós agora entender se isso funcionou, não funcionou, como é que cada um sentiu, né? E queremos aqui, eu ia combinar com a Tainá e falar assim, vamos só falar mal para atazinhar o Cláudio, já que ele escolheu e ele não viu o filme, então eu vou ficar falando mal do filme a live inteira. Ele não viu? Ele não viu o filme? Não, ele viu. Não, ele não tá aqui na live. Ele escolheu o filme e não veio pra live. Inclusive, por que vimos esse filme? Por que decidiu? Por conta de Clóvis. E Clóvis não está. E a argumentação dele pesou muito. E onde está ele? De novo, né? Porque o outro também que não, foi o filme que ele indicou. O outro que quando cai coisa que ele escolhe, ele nunca aparece. Ele não consegue. Ele postou e correu. Bom, olha lá, Amanda, vamos ver. Uma oca de falar mal, olha só, e ela querendo aí falar mal de um monte de filme. Não, mas vamos lá. Alguma cena, por onde que a gente começa essa maravilha? Vamos lá, por onde que a gente começa? Alguma cena que vocês lembravam, não lembravam, alguma passagem? Querem descobrir qual filme cada um viu primeiro? Sim, eu acho que... Vamos descobrir o final de cada um. É o final, né? O final que nós vimos é o final que eles se olham na rua, se cruzam, mas seguem, sem voltar. Ok. Né? E aí nós vimos... Meu final foi o que ele volta para a barriga da mãe e se mata. Não vi esse. Esse era um final que eu não sabia que existia. Olha só, eu vi o mesmo final de vocês. Eu vi o final que eles estão na rua, eles se cruzam, eles se olham em tempos diferentes, né? E aí seguem o caminho. Isso. Dentro desse e agora eu fiquei curiosa para saber qual que eu vi quando eu vi lá atrás, né? Porque eu não sei se é o mesmo final. Não lembrava. Eu não lembro mais. Ricardo, quais são as duas variações desse final que eles se encontram na rua? Dentro desse mesmo final, nós vimos depois que tem, né, Paula, que tem mais 2 finais desse, que é a mesma filmagem, eles na rua, eles falando no telefone, eles se encontram, aí meio que se olham, eles passam, um olha para o outro em tempos diferentes, ela continua, depois ele volta para encontro. Isso. Só que eles não se falam, né? Eles não tem diálogo. Eles seguem ela na rua.
a entender que ele tá indo atrás dela para encontrar com ela. E tem a terceira versão desse mesma linha, que eles se olham, passam, ele volta, os dois se olham ao mesmo tempo. Isso. Fala, oi, ela puxa assunto. Falou, E ela puxa assunto com ele. Eu não te conheço. Falou, meu nome é fulano, ele fala o nome dele, e quando ela vai falar o nome dela, ele fala, Keila, né? Keila. Tipo, eles se conhecem, assim, eles acabam conversando o filme, então... Toma um café, vamos tomar um café, e eles saem juntos. Isso. Nossa, eu não vi nada disso. Depois terminando a live, vai todo mundo correr pro YouTube pra só ver os finais, que deve ter alguém que editou só os finais, né? Conta esse final, agora que eu fiquei curioso, Tainá. É assim, volta pro começo do filme, né? Que ele tá lá escrevendo, falando que se tudo der certo, ele ainda consegue salvar ela, né? Um pouco antes disso, quando estão tirando o exame dele lá no manicômio, ele pergunta para a mãe dele se ela trouxe os vídeos caseiros, porque o médico dele falou que o pai dele estava com a mesma paranoia dele, que ele tinha com os diários, só que com fotos. Isso. Então ele pede para a mãe trazer os vídeos caseiros. E aí ele vai lá para o escritório do médico, se esconde, e aí ele liga o projetor. E nesse projetor tá passando quando o pai tá filmando a mãe dele antes de entrar na sala do parto. E aí ele consegue se concentrar e voltar para a barriga dela e ele se enrola no cordão umbilical. Eu não sei se é esse o Edson tá falando. Eu não sei se é esse final proibido, mas eu acho que porque é o seguinte, esse final que a Tainá falou é um filme diferente do que eu e vocês assistiram, porque ele é um filme um pouquinho maior, inclusive, ele tem cenas que vão plantando esse final, né, e que dá no que a Tainá falou, nessa coisa de resgatar a memória dele, o momento do parto dele, ele se mata momentos antes do parto. Né? Aí depois disso mostra cenas das pessoas vivendo super bem sem ele, né? A mãe casa de novo, a menina vai pra casa da mãe, que mais? Todo mundo se dá bem, todo mundo se dá bem, o amigo se dá bem, todo mundo se dá bem sem ele. E aí o que aconteceu? Proibidona, então. Isso, por quê? Porque caiu no crivo de estimular suicídio. Tá. Pode crer. Porque ele é um baita gatilho, né? A pessoa se sente inútil e a resposta dela é suicídio, né? Então, é um gatilho muito forte, inclusive, né? Se você parar um pouquinho para pensar. E aí, por isso que ele, segundo nosso amigo Epson e outras pessoas, né, ele foi proibido, inclusive. E aí depois, acho que nessas versões com extras e tal, que soltaram. Mas esse é o final mais diferente. Você tem várias frases e pequenas cenas que vão dar desse final, que a mãe dele se arrepende, alguma coisa assim da família de ter o filho e tal. E aí ele entende que a existência dele que não é legal. E aí, na verdade, ela, nessa parte dela, ela diz para ele em um momento que ela teve 2 outros bebês que nasceram mortos, e quando ele nasceu, ele foi a felicidade da vida dela. Só que ela conta isso pro personagem do Ashton Kutcher, logo depois de eles irem numa cartomante, e a cartomante olha para a mão dele, fala que ele não tem linha da vida, e fala que ele não tem alma, ele não devia estar vivo. Nossa, é outro filme. Então, é outro filme. E depois, durante as conversas, eu posso ir falando dos pequenos indícios que dão a entender que isso vai acontecer depois. Esse filme, independente da versão, a gente estava vendo que tem muito disso, assim, muito preparativo para o que vem aí, né? Por exemplo, a primeira vez a primeira linha do tempo lá, que ele está na universidade, e o reencontro que ele tem com a personagem da Kaylee lá, que ela está trabalhando no bar tal, e ela fala, não vai dar certo, isso nunca dá certo, sempre fica pior. Então, sempre tem indício de que o que vem acontecer por aí, né? A gente percebeu muito disso, de que em algum determinado momento do filme, ele te prepara para alguma coisa que vai acontecer, né? Eu não percebi isso, não. Não, depois...
E o Sting falou isso, né? Que esse final alternativo começa a dar indícios de que isso vai acontecer. Isso acontece em todas as versões, em vários momentos, né? Isso. Não, eu acho que é um bom da gente começar, né? Não é grande spoiler, porque é no começo do filme, né? O que motiva ele inicialmente a entender o que está acontecendo e que motiva ele a voltar ao passado é quando essa amiga, namoradinha, né? Esse crush que ele tem, essa crush que ele tem, né? Ela, no primeiro reencontro, logo no começo do filme, ela tá numa situação muito ruim, porque ela passou por uma vida de dificuldades, ao contrário dele, né? Que está na faculdade e tal. E aí, ao tentar resgatar essa história do passado, isso desperta nela algumas memórias pregressas, né? Algo muito ruim que ela viveu, e ela acaba se matando. Isso é logo no início do filme, né? E isso desperta nele esse gatilho de tentar correr atrás e tentar resolver as coisas, né? Porque é uma vida que se foi, né? E eu acho isso uma coisa muito importante do filme, mas também tem um lance já começa para mim alguns dos problemas do filme, inclusive, né? O filme é muito autocentrado nele, né? Como se o mundo todo dependesse dele, né? Tipo, eu acho que essa primeira justiça, por exemplo, dela se matar simplesmente porque ele resgatou e ele achar que ele é o culpado ou que é por causa dele, né? Na verdade, ela tinha pai abusivo, ela tinha um irmão zoado também, né? E ela viveu uma vida muito difícil, né? Claro que ao lembrar do momento difícil, isso pode ter disparado um gatilho nela e ela acaba se matando. Mas não é ele, né? Mas o filme é todo para pensar que ele coordena o mundo, né? Esse poder de controlar todo mundo, querer salvar todo mundo e tal. Isso para mim já é um problema, né? Todas as voltas, todas as tava... que dá é em função dele fazer alguma coisa para melhorar a vida de todo mundo, né? Ou piorar, né? Ou piorar. Eu tava conversando com a minha mãe quando a gente terminou o filme, e é isso, né? Ele toma tudo como responsabilidade dele. Ah, ela morreu, a culpa é minha. Ah, o meu outro amigo ficou com sequelas graves, psicológicas, a culpa é minha. Ah, não sei o que, a culpa é minha. Tipo, sendo que ele não olha pra nada ao redor, tipo... Ele, quando tenta consertar as coisas também, ele fala, não, agora vai. E aí ele não percebe que ele não pode prever a ação dos outros. Ele só pode prever a dele, porque ele se lembra, mas mais ninguém lembra do que aconteceu. Então ele não tem como prever o que as pessoas vão fazer com a oportunidade, entre aspas, que ele tá dando para elas. Até porque... Como? E tudo é trágico, assim. Todas as voltas, elas não são normais, né? Não tem... eu estava conversando com a Paula, não tem nenhum momento que ele volta e a vida está numa outra normalidade, uma outra situação, mas normalidade, é tudo no excesso, né? É tudo, ou alguém morreu, ou ela está viciada, ou ele tá amputado. Então é tudo... E eu acho que tem muito a ver com o título do filme, né? Que esse do efeito borboleta... Tem a história de que começa um pequeno ato lá, que é o bater de borboleta, pode virar um tufão. Então, tudo no retorno é um furacão, né? Nunca volta para a normalidade. Eles seguiram ao pé da letra o início dessa teoria do caos, aí, de tudo virar um furacão. Tudo é demais, nada é normal. Ele não volta e tem uma outra vida na normalidade, né? Tudo é muito no excesso. A única vez que volta e, entre aspas, tá tudo bem, que é quando ele tá com ela na universidade, ele... o chefão lá do campo, sei lá, das quantas, ele não tá feliz, porque ele acha que aquilo não é uma vida legal, né? Tipo, nossa, como que eu virei esse Mauricinho babaca? Mas essa é a primeira... E aí... Não, a segunda. A primeira vez que ele volta, né? Que ele acaba matando o cunhado, né? Que ele mata o cunhado e vai preso. Desculpa. Vai preso. Logo em seguida, ele já faz essa coisa mágica de tipo, matei meu cunhado, e aí ele vai preso. E aí depois todas as voltas, só dá merda. Não, e tudo é muito excesso, né? Até o lance da cadeia, ele não está cumprindo uma pena num negócio, ele está cumprindo a pena num puta presídio que tem gangue, que tem uma supremacia branca, que obrigatoriamente ele tem que ser a menininha, né? Ele tem que prestar serviço sexual para essa galera, né?
tudo é muito excesso, tudo é muito demais. Amanda lembrando aí da teoria do caos, né? É bem por aí mesmo, né? Essa coisa tem um efeito borboleta, que é o retorno, mas é isso, tem o caos, né? Não considera que os outros seres, as outras pessoas em destaque, elas também tomam atitudes, né? Não é só a nossa, né? Eu acho que tem bastante disso, né? De ele não considerar e por nada, ele fazer algumas escolhas bem burrinhas, né, cara? Não é por nada. Ele tenta consertar, mas de um jeito, né? Porque é isso. Você pensa o seguinte, ele é um rapaz centrado, inteligente, né, ali, né, estudioso, tava no começo do filme, ele tá na faculdade, só que quando ele faz essa primeira volta, que ele tá com a menina na faculdade, numa ação ali, porque a cabeça devia estar cheia de... ele se torna um assassino, essa virada é muito rápida. Não tem muito, sabe, uma coisa é ele brigar com um cara ali, bater no cara, sabendo quem é aquele cara, até da outra realidade, mas ao ponto de pegar um taco e quebrar a cabeça do cara, é um revés para alguém que é meio bonzinho, né? Da onde veio aquela raiva, fúria, né? Isso não condiz muito com o personagem. No entanto que na visão ele vira ali um serviçal e tal, né? Mas é muito brusco isso, inclusive, né? A construção dessa raiva dele, pô, do nada o cara vai lá e quebra a cabeça do outro. Ele não era um cara malvado, né? Ele é um cara tentando consertar as coisas. Não sei se esse ataque de fúria corresponde. Então, isso que eu fico pensando, porque o que significa aquele desenho que ele faz logo no começo? Já é violento aquilo, né? Lá atrás. Então, eu não sei se o filme, o personagem, ele já não é violento, e as versões que ele planeja, ou não, acho que é planejado, nos retornos, tem esse denominador comum, né, da violência. Para mim, em alguns momentos, como... E culmina, desculpa, culmina com o enforcamento dele na barriga da mãe. Parece que tem mais sentido isso. Olha, com esse final, sim. Talvez esse final amarre mais. Para mim, o que parecia muito nessa que a Paula comentou do desenho e de outros lapsos de memória eram já partes desses retornos dele, né? Que o desenho, ele desenha ele matando os caras na cadeia, né? A gente descobre depois que já eram os caras que ele ia matar na cadeia, porque ele estava tentando fugir, né? Estava tentando poder levantar da cadeira, né? Que a professora dele não deixou. E aí ele faz as marcas, né, no furador para poder provar pro cara que Jesus tinha um propósito, né, e tal, tinha colocado ele na cela do cara lá com um propósito, e era justamente essa cena do furador que era a que eu mais lembrava. Eu lembrava muito bem de ele colocando a mão no furador, assim, no negócio de papel, assim. Então, essa é uma das cenas que me deu um bug, assim, porque eu fiquei pensando o seguinte, se em todos os momentos do filme, que na primeira linha do tempo, todos os lapsos de memória que ele tem são momentos em que ele voltou, né? A gente vai vendo que depois o filme vai preenchendo esses lapsos que ele teve com voltas. Todos os lapsos foram as voltas que ele fez e seguiu a partir dali uma nova vida. Se nesse primeiro momento ele teve essa história de fazer o desenho na escola e a mãe dele ser chamada na escola, porque no segundo momento ele teve nós voltamos nesse lapso, mas sem ter a história da mão. No primeiro momento não teve a história da mão. Sim. Isso deu um bug. Sim, ele não tinha marca. A gente pensa que a primeira história que nós acompanhamos, até o momento que ele volta para falar com ela e descobre que ela se suicida, vamos chamar que é a primeira linha do tempo. Né? Essa primeira linha do tempo tem vários apagões. Esses apagões são preenchidos ao longo do filme com os retornos. E a gente vai vendo que cada retorno tem a ver com o apagão que ele teve. A partir desse apagão segue uma linha da vida paralela. Né? Então, esse primeiro apagão lá, para mim ficou um bug, porque a gente não vê que ele faz esse furo, ele não tem esse furo na mão,
Então, é um dos momentos que ele volta e que altera o que aconteceu. Mas eu tenho... Esse fica muito... Pode falar. Vai lá, Camila. Eu acho que esse, o primeiro, como o Ricardo falou, é meio confuso, porque ele já fez o desenho. Não é como se ele fosse fazer um desenho novo agora. E nos outros lapsos, não. Ele volta e aí acontece uma coisa nova. Esse é realmente muito confuso. Porque se ele não tinha voltado ainda, como que ele poderia ter feito desenho? Já tinha desenhado aquela cena maluca, né? De esfaquear. Eu tenho uma teoria com relação a isso. A gente já conversou aqui em casa. Com relação a essa questão do desenho e de ele ter voltado apenas para furar a mão e ter essa prova lá no futuro, vamos dizer assim, de que ele é amigo de Deus, lá de Jesus, sei lá, a minha teoria é a seguinte: neste momento em que ele volta, e ele volta propositadamente para esse período, o que também me fica na cabeça, nossa, que sorte a dele, né? Porque ele arrancou justamente as páginas que tinha este momento que ele usou para se beneficiar. Mas, enfim, isso é coisa de filme, não tem muito o que discutir. Mas Deus Ex Machina, show. Quando ele volta para o desenho, ele até chama, né? E aí tem essa coisa do sádico, né? Que ele chama a professora para ver ele machucando a mão. Qual que é a minha teoria nisso que o Ricardo disse que bugou? Para mim, neste momento, quando ele volta, é a única, na minha cabeça, no meu entendimento, foi o único momento que ele voltou e que não alterou o destino de ninguém, nem dele mesmo, porque ele fez o desenho na primeira linha, ele fez o desenho, foi chamado pela professora, voltou para casa, foi fazer o exame, vida que segue. Ele volta para cadeia, né? Ele volta tudo igual, né? Ele sai da cadeia e volta para cadeia, não mudou nada. Exato, só que aí quando ele vai na segunda vez, ele foi lá e ele chamou a professora, furou as mãos, e o que provavelmente aconteceu depois? A mãe foi chamada, viu o desenho, levou ele para o hospital porque estava machucado, levou ele no médico, fez o negócio, e vida que segue. Então, no meu entendimento é esse, mas é isso que a gente estava conversando. Eu acho que cada pessoa também vai ter um entendimento diferente desse filme. Né? Então, não, concordo com você. Eu só acho esquisito ele ter feito o desenho antes já. Porque ele voltou para este. Sabia que ia acontecer. Mas ele voltou no momento do desenho, né? Que ele teve o lapso da memória. O Epson colocou um comentário aí sobre isso que é muito difícil de entender, porque isso parece letra, ler o texto do Epson parece letra do Engenheiros da Bahia lá. Não, mas eu acho que é um pouco do que o Epson pensa, que é isso. Ele escreve que, então, mas pelo que entendi, isso só altera a partir do momento que ele faz. Antes de fazer, é como se não tivesse acontecido. Ou seja, o modo como a gente está assistindo é a ordem que as coisas estão acontecendo. Então a gente está assistindo tudo na ordem mesmo. Se antes não tinha, é porque antes não tinha, né? Pode falar. Só que ao mesmo tempo é isso, né? O roteiro, ele é isso, né? Quando ele quer facilitar, ele facilita, né? Porque toda transformação é drástica. Quando não quer só quer provar lá para amigo de cela que ele é contato de Jesus e tal, ele faz a marca de Chagas. Quer dizer, não, sabe, os impactos das voltas dele só são facilitadas pelo roteiro, né? Só serve para... Então, se o impacto é maior, é menor, né? Se é mais drástico, isso é uma facilitação do roteiro. Não é sempre drástico, não é sempre... Né? Não tem outras voltas simples, por exemplo, para mostrar que poderia ser simples a volta, né? Igual essa coisa da mão, né? O roteiro ele volta e acontece aquilo que o roteiro precisa. Se eu preciso, é isso, né? É um roteiro muito, enfim, facilitador, eu diria. Facilitador, eu acho, porque é o seguinte, né? Claro que o filme não existiria se ele não voltasse para vários pontos de lapso de memória. Só que eu fico pensando que também para ele deve ser muito... Foi, né? Eu me coloquei no lugar dele, muito difícil quando ele tem que voltar para esse segundo momento. Então, nessa linha que a gente estava discutindo aqui em casa, não, no segundo, que é quando ele vai fazer o filme e ele tem esse apagão, quando ele... Que é, inclusive, é aí que ele muda, né? Para a segunda linha, vamos dizer assim, da história, né? Para a segunda versão da vida dele. Quando ele sabe, na minha cabeça, vendo o filme, ele sabe o tempo todo que se ele volta para esse momento e age diferente, a namoradinha sobrevive, independente de qualquer coisa, né? Só que imagina para um cara saber que ele vai voltar para uma cena onde o pai
abusador, pedófilo. E ele não quer viver aquilo para, por exemplo, deixar a vida acontecer para chegar onde ele está hoje. Porque deve ser difícil, né? Você voltar para lá e falar, bom, então tá, então vamos viver o que eu vivi e deixar acontecer para eu continuar tendo a minha vidinha que eu tinha, que era super confortável, então eu estava me formando em psicologia, fazendo o meu trabalho, a fulana de tal tá não sei aonde, enfim. Então eu acho também que era muito fácil ele resolver, era só ele voltar para aquele momento e viver aquilo de novo e a vida dele ia voltar ao normal. Só que é isso, né? Dá essa margem pra gente se colocar também no lugar dele, como será que eu faria? Né? E eu acho que a teoria do caos está aí, né? A gente sabendo o que vai acontecer no futuro, o que a gente faria hoje? Né? Então, eu acho que tem que ver. E um lance da teoria do caos, ela também diz isso, né? Que foi um experimento que em várias situações se repetiam e, num determinado momento, quando ele passou a fazer esses experimentos a partir de um ponto específico para frente, o resultado do experimento foi mudando. Então, é isso que diz o filme. Só que, para mim, a coisa mais louca que ficou, que eu não entendi também, é um outro bug, é que nessa primeira linha do tempo, onde tem os vários apagões, ele vai registrando um diário. Esse diário é o motivo que faz ele retornar. Ele reativa aquela memória. Momentos. Então, se o primeiro diário foi escrito nessa primeira linha do tempo, e aí ele voltou. Quando ele volta, ele está numa linha do tempo, a partir de um ponto paralelo, onde os motivos que aconteceram no primeiro são diferentes. Mas em todas as vezes que ele volta, o texto do diário é o mesmo. É o mesmo, é. Ele voltou e alterou a vida dele a partir de vários pontos. Mas o diário é o mesmo. Para facilitar o roteiro, ficamos entretidos no primeiro, na primeira linha temporal dos acontecimentos passo a passo. Um exemplo bobo é quando eles explodem a caixa de correio, no evento seguinte que causa um apagão é o lance do cachorro. Eu ia falar isso. Quando ele volta em uma dos retornos dele, esse evento não acontece. Né? A mulher não morre, o irmão salva e ele fica tetraplégico. Porque não chegou a fazer ele ficar perto da caixa, né? É incrível, né? Pode correr para qualquer lugar e ficar grudado na caixa, né? Se ele ficou tetraplégico, não teve o evento do cachorro. Então, por que depois disso ele volta na cena do cachorro com esse diário? Esse diário não tinha que existir as memórias do cachorro nessa quinta ou sexta vida dele lá, que ele retorna. Então é isso que o Tim falou. Para facilitar o roteiro, ficamos amarrados na primeira história que mostrou para a gente inteira, que é aqueles eventos que ele vai no colégio, que depois aparece com a faca na mão, que ele explode a caixa de correio com os amigos, que o cachorro morre. A gente ficou preso com aquele diário, né? Camila? Eu também tenho uma teoria com relação a isso. Eu entendo que o filme ele não apaga essas memórias. Tanto é que o final, pelo que eu entendi, ele escreve aquele texto e ele fala: se vocês encontrarem esse texto, esse recado, é porque eu estou morto, sei lá. Ou se vocês encontrarem esse recado, é porque não estou mais aqui. Alguma coisa assim. Se alguém puder me lembrar depois como é que é exatamente. Mas... É isso. Se vocês virem, é porque eu morri. Isso. Tem a coisa do dar certo ou não. Eu entendi que ele não perde essas memórias. Eu entendi que a primeira linha do tempo ela vai existir para sempre, porque o registro do caderno ela vai sempre existir. Assim como o texto final. Porque aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que se a gente tivesse um 2, um 3 ou um 4, não encontrariam esse bilhete do cara? Porque é a mesma coisa que aconteceu com os diários. Mas, enfim, isso é o que cada um entende, né, do filme. Assim. Acho que a explicação do roteiro eu não fui atrás, então eu não sei o que o cara quis dizer com isso. Tainá? Então, agora que a gente estava falando de que os diários permanecem sempre os mesmos, deu para até lembrar um pouco da pergunta que a Amanda fez, de Dark, né? Dá a sensação de que são linhas do tempo fixas e que ele vai viajando nessas linhas do tempo conforme ele vai mudando. Mas que ele, de alguma forma, tem acesso a esses mesmos diários, assim. É a sensação que dá enquanto a gente fala.
mas de fato é muito esquisito, né? Porque até quando ele fica tetraplégico, quando ele vai falar do diário, ele fala assim, os diários. Mas espera, não tem diário, eu não consegui escrever, então só tem dele antes de ficar tetraplégico. E aí é isso, né? São as memórias antes, que é aquele que ele vai usando para tentar mudar as coisas. Tanto é que o gatilho para ele fazer essas viagens temporais são as memórias do diário. Sim, aí, o diário é a ferramenta. Quando ele não tem o diário, por exemplo, para a cena que ele conhece aquele na festinha da casa dele, ele não tem isso registrado no diário. Ele vê isso no vídeo, né? Tem uma gravação dos pais dele, que é aquela história também, né? Aquele já deixa isso preparado quando eles estão em uma das vidas dele, acho que quando ele está tetraplégico no campus, ela já prepara, se eu não tivesse conhecido e gostado de você, a gente... Então, já deixa pronto no roteiro qual que é o próximo retorno dele, né? Só que como não tem isso num diário, o roteiro arrumou uma forma de... ele pegou um vídeo e voltou na cena do vídeo. Talvez seja o mesmo motivo do que a Tainá falou do final, né? No meu final, ele descobre que o pai fazia isso por fotos. E aí ele tem a ideia do vídeo. E aí dá a entender na nossa versão também é assim. Não se alteraria. Ele dá a entender que o médico fala assim em algum momento. Ele acorda e fala, não, meus diários, não tem diário nenhum, isso é coisa da sua cabeça, em uma das vidas, né? Não é, isso é coisa da sua cabeça. Seu pai falava as mesmas coisas em relação às fotos. Aí ele faz isso com o vídeo. Então, ele sacou que o start, para ele poder retomar essas vidas aí, era em pontos que lembravam. Uma lembrança, né? Ou diário, ou foto, vídeo. Não, e isso para mim também é um lance do roteiro, né? Porque, por exemplo, quando o roteiro quer voltar na cena, seja a explosão da caixa do cachorro, volta 5 vezes, né? Se ele quiser voltar, ele volta, né? Enquanto outras nem tanto. Então você imagina que é quase que um loop infinito. Quantas vezes ele pode voltar na mesma cena, né? Porque é isso, não deu certo. Por que ele não volta na mesma cena e faz outra coisa? Porque as tentativas seriam infinitas, né? Ele não precisaria voltar para outra, né? Exceto talvez ali na mão e tal, mas em geral é isso, né? Ele poderia voltar na mesma cena, a cena de filmando eles criança lá com o pai pedófilo. Podia voltar naquela cena infinitas vezes, né? Então, eu fico pensando numa coisa, não sei, para refletir talvez, até que ponto ele volta para a cena porque ele quer modificar, certo? Isso é certo. Mas ele quer modificar aquela cena para poder melhorar o andamento da vida dele, a outra linha da vida que ele está querendo traçar. Só que ele não tem controle dessa outra linha da vida. Porque senão ele não ficava tetraplégico, por exemplo. Não é? Então, eu não sei, é meio um furo. Eu acho que até mais... História. Eu acho que é até mais claro isso quando ele dá aquele pedaço de ferro para um amigo dele cortar a corda. Ele não tem como saber o que o moleque vai fazer com aquilo. Ele já tá doente, ele já tá todo... Eu acho que ele foi burro, sabe por quê? Desculpa, Acho que ele foi burro. Sim, eu acho que ele foi burro. Porque se ele falou assim pro cara, pro Lenny, se ele fala assim, Lenny, você vai cortar a corda. Ele tinha que fazer tudo exatamente igual até chegar o momento pra ele cortar a corda. Não consigo cortar a corda. O que ele vai lá e fala? Tome, você vai machucar sua irmã, você vai ser preso. Ou seja, aí ele já mudou. Tanto é que o cara te joga um bagulhinho lá do fogo longe e o outro chega e mata ele por trás. Tipo, é burro. Sim, eu acho que ele foi burro. Eu acho que ele fala duas coisas muito burras. Ele fala primeiro que ele vai ter a chance de vingança. Isso. E aí depois ele lembra, não, acorda. Aí ele dá um outro jeito de não precisar cortar a corda. E aí é óbvio que fica imprevisível. O cara já tá todo atrapalhado da cabeça pelo que aconteceu. Ele não tinha como prever que ele ia, tipo, esfaquear o outro cara. Não, temos
protagonista aí, mais burro, né, da volta ao tempo, né? burro. É o cara, eu falo, pra que ficar perto da caixa? Corre pra proteger a mulher. Não tem motivo dele estar perto da caixa. A caixa, a porcaria da caixa vai explodir. Explodir, só sabe que é criança. Pra um cara que consegue voltar no tempo, ele é muito burro. Muito burro. E pior de tudo, como ele sabe o que vai acontecer, ele não se prepara para isso, né? Ele já sabe que a bagaça vai explodir. Não tem por que ficar ali mesmo. Não, eu acho que o pior disso, quando ele se explode, né? É que depois tá todo mundo feliz, ele podia ficar feliz que tava todo mundo feliz, né? Ok, a mãe dele estava doente, mas de todas as consequências que aconteceram, tava tudo bem, mas não, se ele não for feliz com a mina que ele gosta, com a mãe dele vivo, com todo mundo do jeito que ele quer que seja, não vale. Então, eu tenho que mudar isso aqui, porque tem que ser do jeito perfeito que eu estou pensando na minha cabeça. E isso não existe. Ele fez todas essas viagens no tempo e não percebeu que isso não existe. É um autoflagelo também, não é? Um autoflagelo. Autoflagelo. Sim. 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 Todas as linhas que ele resolveu criar, né? Modificando alguns pontos falhos da memória, levaram a isso, a um autoflagelo, né? Sim. A Márcia deixa 2 comentários que é bem o que a gente está comentando. Acho que é isso mesmo o objetivo, mostrar que ninguém tem o controle da situação, né? E aí ela repete controle, controle, controle. O Ebson, ele faz um complemento aqui à nossa fala, né? É porque ele se sentiu muito culpado por ela ter voltado a fumar. E isso é o motivador dele voltar nessa... Ele encontra, né, a mãe na cama, porque é isso, ela provavelmente... Ele tem que explicar isso, né, textualmente, porque não mostra... Né, ela só tá doente porque ela começou a fumar depois dele ter explodido os braços, né? E aí é isso, né? Então, isso tá textualmente, né? Ele fala isso, né? Mais uma vez. E a Amanda volta para a ilusão absoluta de controle, né? Então, mais uma vez. Não, mas. Que tudo gira em torno aos atos dele, né? Sim. Toda consequência de um ato dele que prejudicou alguém, entendeu? É responsabilidade dele como protagonista do filme. Então, é ele que o filme gira em torno dele. O universo do filme gira em torno dele, né? O umbigo do mundo. Porque eu estava falando que a coisa mais absurda. Na cena do pai pedófilo, ele volta, né? Tipo, ele tá com a consciência dele adulto, ele volta a dar um puta esporro no cara, e pelo esporro o cara deixa de ser pedófilo, que depois, assim, que depois do dia, no dia que ele encontra ela em outra vida, ele falou: mas e aquela câmera do meu pai? Não, meu pai só teve aquela câmera um dia, depois jogou, não fez mais nada. Então, ele com um esporro, é muito simples, né? Ele dá um esporro, uma criança dá um esporro num cara que é doente, que é, sei lá, que passa na cabeça do cara, e o cara deixa de ser pedófilo por causa do esporro de um garoto que tomou. Então é muito utilizado o roteiro. A Amanda lembrou aqui uma frase que faz tempo que eu não falo essa frase. E eu falei ela hoje no Sesc, inclusive, no trabalho. Eu falei, é claro que não vai dar certo. Não adianta, não vai dar certo. É claro que não vai dar certo. Né? Não precisa ficar preocupado, não vai dar certo e pronto. Né? Isso me lembrou outra cena, Xing, desse negócio de não vai dar certo, que para mim não fez o menor sentido. Foi quando ele reprisa a volta dele para o encontro com o pai dele. Tipo, aquela cena para mim não teve o menor sentido, assim, menor. Aconteceu a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Tipo, foi só para ele saber o que o pai tinha falado para ele. Foi só para isso. Olha, nada vai dar certo mesmo, assim. Não adianta você querer arrumar a vida das pessoas que não vai dar certo. E então, explicar porque o pai estava no pescoço dele, né? Foi para explicar isso também, né? E outra coisa maluca, né? Que uma criança vai para um manicômio e fica sentadinha, mesmo sendo o pai dele, fica sentadinha sozinha na frente de um cara perigoso que tá preso. A mãe deixa ele. É um roteiro muito infantil. Não, tá os seguranças. No entanto que o pai morre por causa do segurança. Né? Desculpa, Tainá. Mas voltando também à cena de que ele tá
paraplégico, antes mesmo de ele saber da mãe dele, ele tentou tentando se matar, porque a vida dele tá... Nossa, se eu não posso ter tudo que eu quero do jeito que eu quero, tá todo mundo muito bem e feliz, mas eu não tô feliz, sabe? Só porque ele tem a consciência de que ele não tá feliz, né, por causa da volta. Porque os amigos ficam falando, nossa, mas você tá muito esquisito. E aí dá a impressão que até ele voltar ao momento, né, aquele momento, ele viveu todos aqueles anos paraplégico bem, sabe? Saindo com os amigos, fazendo as coisas. Talvez sim tenha ficado meio assim de o Lenny ter ficado com a menina que ele gosta, mas pelo que passa nas memórias e pelo que os amigos falam, ele estava super bem. E que aquilo foi um lapso de depressão. Tipo, agora ele ficou meio depressivo, ele tá meio esquisito esses dias. Tipo, sei lá. Cadê o Cláudio para falar alguma coisa sobre isso, né? Uma coisa que eu não entendo... É verdade, é ótimo. Uma coisa que eu não entendi ainda, assim, todos esses retornos para ele, se depois que ele volta, ele está na vida adulta, tal, ele retorna, altera alguma coisa quando é criança ou adolescente, depois de algum momento ele acorda de novo na vida adulta. Se ele recebe essa carga de memória de uma vez só, ele acorda e, putz, agora eu tenho uma nova vida, ou se ele passou por tudo isso também, né? Não ficou muito claro, né? Eu acho que o símbolo disso é o sangramento, né? Porque o cérebro, ele tá com uma capacidade maior do que aguenta. Ele tem, imagina a gente com 30, 40 anos, e aí você imagina ter 120 anos de memória, porque acumulou, né? Ele não esquece. Ele lembra, né? Ele não esquece, ele só acumula, né? Olha lá, tem gente... Acho que o Cláudio vai ter que fazer um vídeo resposta, uma réplica, né? Então fica aqui a moção de repúdio. Cláudio, faça uma réplica. Você tem quantos minutos você quiser aí para sua réplica do filme. Não, mas é que é isso, né? Entre as coisas que me incomodam... O filme não aproveita, por exemplo, os coadjuvantes, né? O companheiro de quarto, né? Ele é ótimo, né? Não, e é uma coisa que... Aquele do cabelo. E é uma coisa que eu ia citar. Do cabelo. Parece que todas as pessoas... Desculpa te cortar, Chine. Parece que todas as pessoas que fizeram parte da infância e da adolescência fazem parte do rumo que o mundo toma no filme, né? Porque o companheiro dele de quarto, independente do que de como ele volta, de como ele tá, é o cara que tem o mesmo visual, que é punk, que tem aquele dos cabelos assim e tal. Ele não tem... Você não percebe que ele volta e o cara... A vida de todo mundo mudou. Teve diferença. É só a vida daquele grupo que a gente está acompanhando, de criança e adolescente, né? E que tem são as pessoas que ele se importa de verdade, né? Oi? Não, tem várias coisas, né? As pessoas que ele se importa de verdade. Sim. Não, mas é isso. O médico é sempre o médico. Tem coisas que quando não quer mudar, não muda. Quando quer mudar, muda. Vai lá, Camila. Me veio uma coisa na cabeça agora que eu não tinha pensado nisso também, né? Que, na verdade, na hora que eu vi o filme, eu pensei, mas depois deixei passar porque achei irrelevante, mas agora é muito relevante. A mãe fala, acho melhor você começar a escrever os diários, né? Então, depois daquela visita, a primeira visita ao médico. E aí, eu achei que ela nunca saberia da história do filme do pai pedófilo. Só que quando ele volta, e ele lê, ele começa lendo, e aí esse amigo esquisitão que você falou, coitado, esquisitão não, né, gente? Ele tem, né? Ele é diferente. Ele é gótico. Esse amigo dele fala, não, você vai ficar lendo isso, a culpa não é sua do cara ser um pedófilo e tal. E aí me veio na cabeça na hora, e agora que eu tô lembrando que, bom, se ele escreveu que ele teve que tirar a blusa e depois ele não lembra de mais nada, que ele foi levado pro porão, que aquele estava lá embaixo e que ele teve que tirar a blusa, como é que a mãe não me lê esse diário? Ninguém leu. Nem médico, nem o psicólogo. Ninguém leu, tá vendo? A mãe não lia o diário dele. Nada. Mas tem uns furos aí mesmo. Não é? Tem algumas coisas que eu acho que são propositais. Mas Sim. É a facilitação que o roteiro, em alguns momentos... Até porque se a mãe lesse os diários, não ia ter filme.
Verdade. Também Imagina. lesse o diário, não ia fazer nada. Ela ia pegar o carro, se mudar e acabou de história. O efeito borboleta Ela lê barato. aquilo no Ela diário, demorou ela vai muito pra embora. fazer. Sim, ela demorou demorou. muito pra fazer. Tava acontecendo várias merdas na vida do filho dela. Ela falou assim: não, vou continuar aqui. É verdade. Mas é isso. Enquanto isso, o Cláudio tá chorando, falando, eles não gostaram. Não, gente, ó, pra que não fique essa impressão, é um filme de sessão da tarde, sabe? É que a gente aqui tá analisando, a gente tem uma série de comparações e tal, mas eu acho que ele funciona como uma sessão pipoca, ele funciona. E não é à toa que eu acho que na época causou um reboliço, né? Essa coisa de viagem no tempo, né? Tem um arco dramático e tal, algumas coisas assim se encaixam. A construção a montagem desse filme com essas brechas que elas vão sendo preenchidas ao longo do filme, né? A montagem dele ficou muito legal. Isso tecnicamente é muito legal, né? Sim, não. E a própria ferramenta, essa coisa dele registrar, que a gente criticou porque a gente viu um furo de coerência no roteiro. Mas essa coisa de ter as palavras e começar a tremer é um mecanismo muito bacana de você voltar para o passado para reviver, né? E você faz essas voltas, né? Isso para mim é muito funcional, inclusive, né? Dessa coisa. E, na verdade, é a função de um diário, né? O diário, É a função do diário, isso. O diário, o vídeo, a foto tem essa função de te remeter àquela situação. Então, você faz uma viagem mental no tempo, né? Registro da memória. Quem registra um diário, quem tem um filme de família, um álbum de fotos e revê aquilo, em algum momento é levado para aquela situação. Isso no roteiro é muito legal, né? Usar essas ferramentas como gatilho para que tenha essa viagem no tempo e tal. Como que a Márcia escreveu? Agora, Sim, Márcia, o final do suicídio não vai para a sessão da tarde, não se preocupa. Essa versão é do Corujão. Essa versão passa no Corujão de madrugada. Essa é aquela da fita escondida, você encontrou o final secreto. Você achou a bruxa de Blair. Agora, o que me deixou assim curiosa é o curso que ele faz, né, na faculdade. Psicologia. Não deveria ter sido, por exemplo, não poderia ter sido, por exemplo, o física quântica, sei lá, que vai lá na questão do caos, lá, como é que você falou? Teoria do caos. Ele podia estudar o espaço-tempo, por exemplo, algo assim. Mas porque a questão da memória, a questão da memória não remete só à questão da psicologia, né? Não, mas ele tem outras dimensões. Mas a história da construção do personagem, ele deixa claro que ele entrou na faculdade por conta dos lapsos de memória. Que é a questão da regressão, né? Que em algum momento aparece. É que deixa, no filme deixa claro. Tanto é que quando mostra, a primeira cena que mostra ele no dormitório da faculdade, tem vários livros de psicologia sobre memória, sobre isso. Então, a curiosidade dele, porque ele... o experimento dele com a minhoca também. O experimento com a minhoca. Também, desde criança, né? Ele busca, né, essa coisa. A gente, mas que... então, gente, quem não assistiu, assista, porque é um filme que marcou a época. Muita gente que era jovem, ou mesmo não, dessa época assistiu o filme, porque ele brinca com essa coisa, vai explodir minha cabeça ao final, né? A gente não julgou que é tão explodir a cabeça assim, mas ele tem suas características, né? Dessa coisa da responsabilidade com o tempo, da ação, né? A Amanda lembrou aí do Dark, né? Eu também assisti, acho que até vocês também acho que deram uma olhadinha na série, né? Tem essa coisa da responsabilidade sobre o tempo, né? E tem isso, né? O quanto a gente quer mexer no tempo, né? O quanto a gente quer fazer a vida, o tempo se tornar aquilo que a gente acredita que é o nosso favor, né? Vai lá, Camila. Xing, eu concordo com você, mas eu ainda trago uma outra questão que eu acho que esse filme ele poderia... Eu acho que não era o caso, mas ele trouxe várias coisas que me incomodaram muito no filme, né? Então, várias questões com relação, obviamente, da pedofilia,
do momento que aquele tá lá no restaurante, ela é garçonete, e o cara passa a mão na bunda dela e ela tem que sorrir, porque ela é empregada e ela precisa daquele trabalho. Tem a questão também do bullying, com o que eu acabei de fazer também, né, com o esquisitão, mas porque ele é gótico, ele tem esse perfil, ele é assim e pronto, então tem a questão do bullying, tem a questão... É gordo também, né? É gordo também. Então, eu acho que tem várias questões que são muito interessantes. Tem questão do suicídio, que ele tenta quando ele é paraplégico ali, e o amigo, o Tommy, vai lá e fala, não, ainda bem que eu cheguei, sei lá o quê. Tem a questão do cigarro, que fala, putz, mas ela começou a fumar e agora ela tá morrendo. Então, tem várias questões que são muito legais, né? E que o filme ele aborda muito superficialmente, é claro que porque não é essa a vontade e o objetivo do roteirista. Mas eu acho muito interessante. São cenas que me incomodaram muito, sabe? Na cadeia, essa questão de ele ter que servir, né? É isso, essa injustiça que tem dentro da cadeia, enfim. Sei lá se tem injustiça também, mas trouxe várias questões dentro de um filme que foram retratadas, mas que não deu um aprofundamento, né? Legal, assim. É tudo en passant, né? Tudo de leve, né? É um negócio super pesado, mas não tem o peso, assim. No entanto, fica um tempo que a gente nem se incomoda tanto, né? E a gente tá vendo um negócio muito grave, né? E assim, a gente tava falando, né, que na época foi uma coisa assim, eu acho que foi o filme, entre aspas, mais cabeça depois de Matrix, né? Porque Matrix explodiu a cabeça de todo mundo, Matrix, e aí depois veio o Efeito Borboleta, que também teve essa coisa de todo mundo falar, nossa, porque esse filme. Então, tipo, tem essas questões que a Paula falou, era muito inovador essa coisa de voltar através das palavras, né? Tipo, hoje a gente tem muitas coisas parecidas e até melhores, né, em relação a isso, mas na época isso era tipo, meu Deus, que inovação, que coisa incrível. Inclusive, falando de Matrix e já respondendo o Edson, que o Edson deu sugestão de alguns outros filmes, aí ele colocou o Clube da Luta, que é show de bola, sério, também. A nossa próxima votação, Edson, provavelmente vão ser trilogias, né? Acho que a gente está estudando aí, né? A enquete está pronta já. Meu Deus! Assista a live até o final. Temos Matrix, né? Temos Matrix no trilogias também. Meu Deus! A gente se desafiou a provavelmente. A gente temos aí até o final do ano mais 2 lives, a gente quer conversar aí com todos, todas e todes, que a gente tem propostas para as 2 lives, né? A primeira é fazer sobre trilogia, então assisti 3 filmes, quero ver se o Cláudio não assistir. Eu vou fazer um engolir o DVD. Completamente fora da casinha. Pô, se um filme, imagina assistir 3, mas a gente já vai colocar no ar amanhã a nossa enquete, né? Com as trilogias aí que o nosso grupo pré-selecionou. Isso, para dar tempo de 2 semanas para assistir 3 filmes. A próxima live... Eu posso já colocar o link no chat aqui no final da live, se todo mundo... Opa, então no final da live já aparece o link para votação. Já começa a votar. Isso, e aí, para não ficar tão perto do Natal, a gente já teve a ideia de fazer uma segunda live na semana seguinte, mas com bate-papo nosso, assim, com perguntas e respostas sobre a gente e cinema, sem assistir filme nenhum. Um bate-papo para comemorar o final do ano. Mas aí a gente... Isso. Depois a gente conversa melhor. Bom, voltando pro nosso intervalinho, né? Momento merchan. Momento merchan. Né? É isso, né? Eu comentei brevemente, né? Acho que os coadjuvantes, eles são super subutilizados, né? Ninguém tem conteúdo direito. Eles são meio consequência do ato do cara. Todo mundo tem uma vida dependente da vida dele, né? O que acontece é porque ele fez algo, né? Não é porque a pessoa fez algo ou porque 2 pessoas interagiram independente dele, né? Então, ele tem isso, né? Gente, mas eu fico pensando uma coisa. Pode falar. Pode falar. Fala, depois eu falo. Pensando uma coisa que é o seguinte: a memória é dele. A memória, a falta de memória é dele, é do personagem principal. Sim. Entendeu? Então, é justificável, assim, de certa forma, porque é como ele vê a vida, é como ele vive a vida e como ele vê a vida, e o resto é o resto, gente. A gente está vendo o mundo a partir do problema dele, né? Da perspectiva dele. Não, dá para entender que a perspectiva dele.
da ótica dele. É dele, gente. É a vida dele. Não, mas o grande questionamento é que, assim, apesar da gente ver pela ótica do personagem principal, o que ele faz na vida dele reflete diretamente a vida do entorno das pessoas, né? Então, o cara, ele tem uma vida assim, uma consequência de uma vida assim, um assado, dependendo do que ele fez. Mas é o que foi colocado ali pelo companheiro. Controle. Ele acha que ele tem controle, mas ninguém tem controle. Mas é da perspectiva dele. Né? Então, na verdade, eu fico pensando, qual foi a intenção do produtor do filme, né? Foi justamente isso? Bilheteria. Com certeza foi nome. Mas voltando um pouco, que a gente estava falando de ele tudo vindo do que ele faz ou do que ele não faz, inclusive o ponto mais problemático de todos, assim, entre aspas, que é a explosão da caixa, nem foi ideia dele aquela dinamite. E aí ele fica falando, não, meu Deus, vai explodir e vai acontecer 1000 coisas e tal. E assim, nem foi ideia dele. Não foi ele que falou, achei uma dinamite. Não foi ele que fez uma bomba. O pai, mãe, o pai do Tommy. Foi o irmão da menina lá que voltou. Tava legal, tava assim. Ai, eu acho que eu... Não, então. Eu caí? Não. Deu uma travadinha, mas voltou. Deu pra te ouvir falando. Você voltou no tempo? O que você viu lá quando você nesse momento que você foi e voltou? Várias coisas, vários mosquitinhos aqui, eu não sabendo se eu tinha falado. Se eu não tinha falado. Você foi e voltou em outra realidade, né? Não. Meu Deus, você agora. Não, pensa em outra cena burra, né? Em vez de ele quebrar a dinamite ou tirar. Ele acende a dinamite e mata a menina. Mano. Meu Deus, essa cena, eu não. O cara é burro. Cara, ele podia jogar dinamite fora, ele podia quebrar onde ia ser o pavio. Ele acende a dinamite, explode na menina. Ele mata a menina. Isso porque ele volta com a consciência dele de adulto, né? Se ele voltasse, ainda tivesse meio criança, meio lembrando de umas coisas, outras não. Ele tava Mas ele tem a consciência de adulto. Ele sabe o que é aquilo. A Paula falou um negócio que é verdade. Fala, Paula. Não, fala. Que ela falou que é isso, o roteiro tem que justificar a culpa, né? Porque ele tem que ter a carga de culpa para poder voltar, para alterar, que é o motivador de todos, da maioria dos retornos, né? Gente do céu, o bicho burro. O protagonista é muito inocente, né? Vamos colocar assim. Não porque ele tenta organizar a coisa, né? Ele tem uma atitude ali, né? Ele é reativo, né? Ele vê algo, ele quer consertar, né? E, nossa, cara, mas essa coisa sobre o controle, cara, a gente já repetiu isso, né? Mas é bem esquisito a pessoa achar que tudo tá em torno dele, né? Como? Achar que pode controlar, né? Sim. É um absurdo. Não. E é isso, né? Acho que é muito problemático. Isso, para mim, pelo menos, é muito problemático, né? Para mim, o maior coisa é o seguinte: por que querer consertar, né? Eu acho que a maioria dos finais, até incluindo esse que a Tainá falou, que ele se mata e tal, o protagonista, ele não tem uma coisa de resolver algo internamente ou ser uma pessoa melhor, né? A impressão que eu fico de todas essas versões que a gente citou e tudo mais, e do filme como um todo, é que ele não quer enfrentar o problema, ele quer, na verdade, apagar o problema. Né? Ele tem um problema de amadurecimento ali muito sério, né? Porque é isso, você tem um amigo que ficou zoado, você não quer viver com esse amigo zoado, em vez de enfrentar a consequência, ele não quer enfrentar consequência nenhuma, ele quer apagar a crise, né? Isso pra mim é muito problemático, assim, da pessoa não se resolver durante o filme e falar, putz, a consequência foi que a menina se matou, eu tenho que viver com isso.
Também acho. Isso, sabe, é um lance de maturidade, por mais que eu entenda ali que eu tenho uma parte de responsa, de culpa, É consequência do ele enfrentar o problema, ele resolve apagar o problema, ou seja, vou fazer ela não se matar. Mas eu acho que a grande reflexão do filme é essa, né? Assim, o que a gente imagina que assim, qual o desdobramento dos atos qual a consequência de um ato que a gente toma, né? Assim, nossa vida a vida de cada um chegou até esse momento, resultado de todas as decisões, de todas os caminhos que a gente tomou para chegar até aqui, né? Eu queria falar uma coisa, um pouco em cima do que o Ricardo falou. Tipo assim, o que a gente faz, o que a gente lembra da vida da gente, né? Trazendo um pouco para a gente. Nem tudo que a gente faz, a gente lembra, né? Sim, a gente tem mecanismo de defesa, né? Exatamente. Aí, assim, me fez lembrar uma frase da Ecléa Bose, uma pensadora muito importante, que ela fala o seguinte: para a gente fica o que significa. O que não significa, a gente apaga. Não é o caso do rapaz, porque ele quis apagar no instinto de defesa. Eu acho, não sei, eu não sou psicóloga. Mas, numa vida normal, assim, da gente, o que você lembra do passado? Aquilo que significou para você. tanto Bom ou mal. Né? Para o bem ou para o mal. Isso até me arrepia de falar, porque, assim, a gente tem uma vivência, a gente tem uma memória. Às vezes esquece, olha o álbum de fotografia, lembra, porque significou. Você olha uma fotografia e fala, aonde que eu tirei essa foto que eu não lembro? Às vezes acontece isso, não é? E às vezes acontece de você lembrar de um jeito que não aconteceu de verdade, né? Você só lembra de uma parte. Também. Tem memórias montadas, um monte de coisa que a gente lembra não aconteceu, ou aconteceu diferente, é que a gente quer lembrar desse jeito. Verdade. Exatamente. Ou você vê um filme, E mistura. aí você mistura um pouco, né, com a tua vida. É muito louco isso de cabeça, né? Eu acho que é muito interessante isso, porque você me fez também lembrar de uma outra cena que tem muito a ver com o que a gente é em essência, ou o que a gente já foi, ou o que a gente não quer ser. Por que eu estou dizendo isso? Tem a cena de quando ele vira lá o Mauricinho fodástico da faculdade lá. E aí ele tá fazendo bullying com os nerds, né? E aí, naquele momento, e isso me incomodou bastante também, né? Porque ele se viu fazendo esse bullying com os caras, ele se viu falando o alfabeto inteiro grego, então ele se identifica com esses caras, só que mesmo assim, para mostrar para os amigos, ele faz esse tipo de maldade. Então, por que ser assim se eu não quero ser, se eu não sou assim, né? Enfim, e aí no final das contas ele dá uma disfarçada, não, vão lá, vão tomar banho, sei lá. Mas isso é uma coisa que também me incomoda no filme. Por que quando ele volta na primeira vez, ele volta, é namorado da Kaylee, ela tá lá na Irmandade, ele na Fraternidade, ele é um dos líderes da gangue lá, tal, não sei o quê. Por que ele tem que ser um babaca? Escroto. Babaca. Então, então, isso é um dos lances do roteiro, né? Quando quer influenciar na psicologia dele, influencia. No entanto, que é isso. Ele tem essa coisa meio babaca, ele faz lá os calouros prepararem um jantar pra namoradinha, ele vai todo engomadinho, ele fica bravo porque quebraram o carro dele, né? Isso influenciou na persona que ele é, né? Ele não é exatamente a mesma pessoa que a gente conheceu no começo do filme. Só que, tirando essa volta, as outras voltas não tem um ponto de tangência na persona. É o cara tentando resolver o problema o tempo todo, né? Ele quer ser o herói o tempo todo, né? Não tem uma mudança drástica de personalidade, exceto nesse começo, né? Que até faz pensar, putz, será que a nova memória ele vai se tornar uma pessoa violenta? Ele vai ser uma outra pessoa porque ele tá com novas memórias, né? Porque ele é meio babaquinha mesmo nessa volta. Só que isso não acontece, né? Nas outras voltas não tem tanta mudança de personalidade. O roteiro podia explorar isso, né? Por exemplo, quando ele volta amputado, ele podia ser um puta cara revoltado em consequência daquilo. E ele é a mesma pessoa, né?
E a Tayana falou a verdade, assim, talvez ele teve aquela vida inteira lá, tranquilo, e em um determinado momento aquilo passa a incomodar ele, né? Mas o roteiro podia explorar mais essas voltas com personalidades distintas. Ele ter mudado também enquanto personagem a partir daquela situação que aconteceu na infância ou na adolescência. Podia ser mais explorado. Voltando ao que a Camila falou, seu babaca da fraternidade, quando ele vai contar pra Kaylin, lá quando ela virou prostituta, que injeta heroína, que ela tá toda ferrada, ele conta tudo, ela debocha muito da cara dele, né? Porque, tipo, aí ele conta umas coisas que só ele poderia saber, e aí ela fala, só tem um furo nisso aí. Eu nunca seria a babaca da Irmandade. Eu não... E aí, tipo assim, ele também não seria o babaca da Irmandade, entendeu? Então, como que aquilo aconteceu? E ele continua com as memórias de quem não seria o babaca da Irmandade, mas aí ele virou o babaca da Irmandade. Gente, eu não sei como a gente não bugou nessa conversa aqui também. Não, mas nossa, cara, mas é isso, né? Eu queria voltar nesse ponto de arcar com as consequências, né? É isso, né? Eu fico me pensando, cara, quantas vezes eu erro, já errei e continuo errando, né? E eu vou ter que viver essa vida. E aí, por mais que a gente às vezes expresse, se eu pudesse voltar, eu não faria isso de novo. Mas isso é uma prova meio de maturidade, porque hoje a gente tem que passar por esse erro para aprender com ele, mas para continuar vivendo, né? Não para voltar e para corrigir o erro. É para não repeti-lo, né? Então, isso, pelo menos, né, é um pouco dessa coisa de crescimento, de compreensão de maturidade, né? Eu não quero aprender para voltar e corrigir o erro. É para não repeti-lo no futuro. E o personagem dele não faz isso, né? Ele não quer enfrentar, né? Ele não quer, na verdade, eu não sinto nem que ele é muito corajoso. Na verdade, ele quer apagar o erro, como se o erro não tivesse acontecido, como se o amigo não... né? Como se o amigo não ficasse maluco, como se o outro não fosse bandido, como se a menina não virasse drogada, não se matasse, né? Em vez de ele enfrentar isso, porque né, o tempo vai para frente, a vida segue, ele quer apagar, né? Ele não quer enfrentar as coisas, né? E aí o filme podia até ser mais um thriller psicológico nesse sentido, né? Desse tipo de reflexão sobre a consequência, o ato e tudo mais, né? Em momento nenhum, nem nesse final que a Tainá trouxe, que ele se mata, né? É prova de que ele não quer enfrentar nada. Ou seja, essa vai ser a solução? Porque imagina todos nós, se a gente só lembrar dos nossos problemas. Então eu não quero mais viver, porque eu já errei com tanta gente, já briguei tantas vezes, já fiz um monte de coisa errada na minha vida. Então quer dizer que essa vida, essa existência não merece continuar? Mas você tem uma chance, né? É muito estranho porque ele é um aluno de psicologia, né? Ele passou tanto tempo sem ter nenhum blackout, estudando psicologia, tudo bem que o foco dele era a memória, mas ele ainda era um estudante de psicologia, de estudar todas as outras coisas. E ele era o aluno nota 10. Estranho o aluno nota 10 não perceber que você tem que lidar com as coisas do dia a dia. E aí ficar querendo voltar e apagar o erro. Não sabe lidar com luto, né? A crush dele. Gente, olha só, essa primeira morte, né? Quando a menina se suicida, gente, eles não tiveram. Apesar de ser um romance meio juvenil, né? Eles não tiveram nada, né? Assim, tipo, eles não eram namoradinho por muito tempo, né? Ele não via a menina há mais 7 anos, ele não foi atrás dela, né? Ele não tinha essa relação romântica que a gente vê em outras mais pra frente do filme. Ele não tinha nada disso, né? E aí a menina se mata e ele julga que tudo é responsa dele, né? É um romance ali que não existia no começo, né? Aquele ponto do filme, pelo menos, é uma paixãozinha de criança, tipo o meu primeiro amor, coisa. Nem chegou, né? Eles tiveram um beijo, né? No cinema, né? Então, sabe, eles não foi uma relação romântica, amorosa ali que fosse isso. Porque, no entanto, que ele muda, né? No entanto, que ele se muda, fica 7 anos sem comunicação com a menina, né? E aí, por causa dessa memória do que ele viveu ali, ele resolve ir atrás dela. Ele não foi atrás dela pelo romance, ele queria entender o que estava se passando com ele. Foi egoísmo. Então, mas aí eu fico pensando que
ele se sentiu culpado pelo suicídio, pela morte dela, porque ele não voltou para buscar ela, ele prometeu. Aí ele se sentiu culpado, porque para ele se sentir culpado, gente, é fácil. O filme inteiro ele se sente culpado por alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é o autoflagelo. Quer dizer, então, sabe, é complicado isso. A culpa é minha, a pessoa ficou drogada porque eu fiz algo, a pessoa se matou porque eu fiz algo. Porque, assim, se a gente parar para pensar, essa primeira linha do tempo, o pai dela era um pedófilo, a menina teve uma vida ali bastante difícil, além das coisas que ele viveu. Imagina o que essa menina vivia na mesma casa do cara ali, sabe? Então, ela também estava numa carga emocional muito grande, que, claro, aquele encontro com ele pode ter despertado sido o transbordo do copo, né, o gatilho, mas ela viveu tantas coisas, depois, inclusive, que ele foi embora, imagina, ela ter essa vida sacrificada, né? No entanto, que ela fala que ela se emancipou aos 15 anos, né? Então tem toda uma história das outras pessoas que o filme também não mostra, porque, como você já falou, é focada na perspectiva dele mesmo, né? Mas, sei lá, eu não sinto nem o peso. Pô, nossa, a gente nem vê que ele devia se sentir tão culpado assim, porque não tinha mal que a relação. Não se sentiu tão culpado. Eu lembrei de uma fala dela que talvez nesse momento ele tivesse se sentido culpado. De que ela ela teve a opção de ir com a mãe, mas porque ela conheceu ele, e se ela fosse morar com a mãe, ela não ia ficar tão próxima dele, não ia virar amiga, sei lá. Não sei se de repente nesse momento, olha, eu querendo defender, né, o maluco. Mas isso é depois, isso é só quando ele já tá paraplégico que ela fala isso. Isso, então. Não no momento do suicídio. Não é, mas será que ele já não sentia essa culpa e no decorrer do filme vai mostrando esse tipo de coisa? Porque eu percebi também que essas cenas que vão e voltam, elas se conectam de alguma forma, né? Não que ela tenha falado isso lá na primeira cena ou na segunda, enfim. Mas eu acho que elas se conectam. Não sei se ele se sentia culpado por isso. Mas ele jogou... Eu acho que aí... então, é disso que eu tô falando. Então, eu acho que a frase que pode ter feito ele se sentir culpado é quando a última frase que ela fala pra ele antes de ele ir embora, quando ele vai atrás dela, que ela abre e fala assim, nossa, se eu era tão maravilhosa, por que você me deixou aqui? Essa foi a primeira volta. Sabe? E aí, não teve contato nenhum. Peraí, podia não ter celular, mas já tinha telefone, cartinha, né? Cartinha. Não, gente. Foi embora daquela cidade pacata, entendeu? Não quis mais contato. Voltou depois. Descobriu que amava ela só porque ela se matou. É bem, né, tipo, é por isso que a gente acha que é um filme muito tranquilinho, né, ele não aprofunda muito essas questões, né, não tem peso da coisa. É um tema muito legal, mas com um roteiro muito simplificado, é muito fácil de aceitar, achar né? puro. Sim, não, também. Sim, não, e você assiste para entender fácil, né, não é muito... não é muito dark. O dark tem umas... Não é dark. Então você foi pro outro ponto, né? Você foi do menos complicado pro mais complicado. Efeito borboleta, dark. O dark dá umas bugadas, o que está acontecendo aqui, peraí, não sei o quê. O efeito borboleta é muito fácil de entendendo e aceitando, mesmo tendo os furos, né? E aí, sim. E o lance de aceitar não é de outro planeta, porque a gente como espectador, se o roteiro já começa a se colocar no mundo de fantasia, você embarca nessa, né? Se explica que a gente estava falando, que explica que o super-homem nasceu em outro planeta, que ele veio de fora, que ele voa, que ele faz isso. Você já passa a aceitar isso ao longo do filme, mas quando você tem um roteiro lá que é muito simplificado, que as coisas acontecem porque estão acontecendo assim mesmo, tá lá, tá posto, e é isso aí, fica muito simples de você consumir esse filme, né? E vai aceitando, não questiona, vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, acho que a grande dúvida, assim,
o que vai acontecendo para ir preenchendo essa... que até a metade do filme ele te prende com essas lacunas que vão acontecendo durante o filme, né? E como vai desenrolando isso, né? Depois esse roteiro simplificado, acho que é isso, é para o público, é para quem, tipo, ficou fácil de consumir, né? Para não ser muito cabeção. É para adolescente, talvez, não sei. Não sei. Para ganhar o Oscar, talvez. Não, Oscar não. Oscar não ganharia, eu acho. Não. Tainá, Acho que nem foi pro Oscar. Tainá, você queria falar algo? Completando um pouco o que o Ricardo estava falando sobre a simplicidade dele e essa suspensão de descrença, né? Essa coisa de acreditar na fantasia, a gente não ficar preso na realidade, né? Porque senão a gente não assiste nada. Não é tão simples a ponto de, enquanto você está assistindo, você ficar tão incomodado. Tipo, você assiste, não sei o quê, aí aqui na conversa, ou até depois que termina o filme, você começa, não, mas espera, tal coisa. Naquele filme que você fica, meu Deus, mas isso não pode acontecer, isso não faz sentido nenhum, e tal. Ele não é tão simples, ou, entre aspas, mal feito, de que na hora que você está assistindo, você percebe imediatamente cada furo. Né? Depois você vai pensando, mas... E aquele desenho? Como que isso? A gente só tá criticando porque a gente é chato mesmo, gente. Não precisa ver o filme com esses olhos. Né? Sim. Porque, cara... Não, mas eu acho que é isso. Porque tem filme que é assim. Você assiste, você começa, tipo... Mas o que tá acontecendo? Não faz sentido nenhum. Aí você, tipo, já sai daquela coisa que você tá acreditando no que tá acontecendo. Sim. Efeito borboleta não acontece isso. A gente tá conversando. É por a gente que a gente tá, tipo... mas isso não faz muito sentido. Mas enquanto você assiste, você compra a ideia. Sim. É diferente da produção, né? Que acontece de tudo. O cara pula do helicóptero pro carro, pra moto, da pirueta, não sei o quê. É um absurdo, assim, totalmente irreal de acontecer, mas, tipo, faz parte do lance de ação, né? E aí tá lá, tá rolando, faz parte do envolvimento do filme. Ou aquele filme que ganhou o Oscar da água, como que é o nome? A Forma da Água. Que a mulher se apaixona por um peixe. Não é? Você sabe isso. Mas já começa nesse universo real. Desculpa, eu tô testando uma... Você tá aproveitando a live. Gente, se você tem comentários sobre o novo cabelo da Camila, deixa aqui nos seus comentários, ponham suas críticas e tudo mais sobre o novo cabelo da Camila durante a live. O que é incrível, né? Tamanho interesse. Não, mas eu acho que assim, uma coisa que é curiosa é que como ele segue esse padrão Sessão da Tarde, um filme com um determinado ponto de ação e tal, ele tem 2 horas, e ele até que passa bem rápido, né? São 2 horas. Ele não é... É porque é isso, como tem muitas reviravoltas, né? Que essa coisa de voltar no tempo e mudar, ele passa, e é um filme, gente, de 2 horas, não é um filme curtinho, né? Então, ele... Prende, né, o espectador. Isso prende, ele tem essa dinâmica de ficar voltando e tentando consertar, ela prende a gente enquanto espectador, então ela dá uma funcionada, né? A Márcia aqui já tá, olha só, ela já tá, não sei se é uma crítica, não sei se é uma sarrinha, ela mandou risadinhas, chorando aqui. Cabelo, ai Márcia, deve ser do meu cabelo. Não sei se é sobre o seu cabelo ou sobre a live como um todo. Mas você tá achando que é com você? Não, é porque ninguém... Quer voltar no tempo e cortar o cabelo diferente? Ai, que horror. Sei que ela vai travar e vai voltar de cabelo loiro. Ai, tá boa, Márcia! Eu acho que não. Eu não sei se ela fala morri ou morri. Eu não sei, não tem questão no Facebook, né? Um novo personagem aqui na nossa live para falar sobre o filme Efeito Borboleta. Isso. Eu acho, na verdade, que ela vai começar. Estão vivendo nesse momento, vocês estão no futuro falando sobre um filme de agora, entendeu? Ela vai começar a usar nome e sobrenome, porque crítica de cinema tem. Então, eu sou Camila Potts, crítica de cinema, e nesta noite, criticando Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Isso. Vou chamar meu amigo José Wilker. Vou chamar agora
Vou chamar a Glória Cláudia. Pires. Não, e Na não verdade, entendo. agora sim. Eu não vi. Não posso opinar. Eu não posso falar. Será que a gente pode sofrer um processo? Não, aconteceu isso. Ela não viu o filme. Não, o pior era eu que ia chamar a mulher de Cláudia Pires. Cláudia Pires é uma pessoa do Sesc. Tem uma companheira de trabalho que chama Cláudia Pires. Cláudia não é com você. Ou a Glória Raia. Glória Não, Raia. Glória. Não, gente, estamos viajando, gente. Agora baixou o vinho, né? Bom, eu acho que, enfim, mais alguma passagem, algo que ficou. Não sou capaz de opinar aqui, Amanda. A Amanda tá até quietinha, eu pensei que ela ia tecer vários comentários aí. Mas tá nos acompanhando bem aí. Não sou. A Amanda deu uma de Glória Pires, não sou capaz de opinar. Glória pirou. Ai. Não, Talvez impressões finais são nove. Sim, acho que a gente pode. E aí depois a gente deixa os minutos que sobraram pro Cláudio, a gente dá de presente para ele contra-argumentar em vídeo. Coloque a sua opinião sobre Isso. o porquê da escolha do tema do filme. Isso. E aí, enquanto a gente fizer a rodada, depois a Tainá vai colocar aqui o link já da próxima enquete. Bom, então já começo pela Tainá, porque aí enquanto os outros falarem, ela vai publicar aí o link da enquete, né? Tainá, impressões finais do filme, acho que vale novamente divulgar o seu canal, ele tá andando, né? Então, fala um pouquinho aí. Impressões finais do filme e sua divulgação. Então, é isso. É isso que a gente conversou. Ele é um bom filme para se entreter. Mas a gente achou vários furinhos e que é isso, o cara que não se responsabiliza por nada, que ele quer apagar as coisas e que ele é um de psicologia que não entendeu o curso que ele faz. E é isso. A gente tentou até em alguns momentos defender o Ashton Kutcher aqui, mas não deu muito certo. O menino Ashton Kutcher nesse filme é meio burro, como a gente disse aqui. Mas é isso sobre o filme. E sobre o final que eu assisti, é mais impactante. E durante o filme vai falando várias vezes que ele não devia estar vivo. É a cartomante, é o pai, é a namoradinha falando que ficou na cidade com o pai por causa dele e tal, e aí culmina nesse final dele achar que a vida é melhor sem ele. Que a vida é melhor sem ele, hein? É uma frase. Pesado, né? E aí vamos para o momento merchan do meu canal, se chama Loba Quase Gigante. Se você não conhece, vai lá dar uma olhada. Falando em responsabilidade, o vídeo da semana passada eu falei sobre o livro Frankenstein e sobre a cinebiografia da Mary Shelley, que é um livro que fala muito disso também, fala de tomar a responsabilidade pelas coisas que você faz, entre outros temas, como abandono e afeto. Vale muito a pena ler esse livro, mas eu falo mais direitinho lá, então confiram, que tá bem bacana. E eu tenho uma novidade do canal, para o dia 28, eu vou fazer uma live com o Adriano Gonzaga. Algumas pessoas podem conhecer ele da Secretaria de Educação, ele é diretor da Educação Infantil, se não me engano, e ele também faz parte de um coletivo que se chama O Negro, e ele faz parte mais fortemente do braço que é aqui da Baixada, que se chama O Negro Costa da Mata Atlântica, e ele vai falar comigo em live no dia 28, às 8 horas da noite, sobre Lovecraft Country. Eu queria muito falar sobre essa série, mas eu precisava de alguém com lugar de fala, e o Adriano topou falar comigo, e eu estou muito feliz que a gente vai falar dessa live, que a gente ainda vai conseguir fazer em novembro, com o mês da consciência negra, né, que ainda não vai ter acabado, né, no dia 28.
E a gente vai falar dessa série tão importante, que fala de coisas tão importantes. E é isso, se inscrevam lá no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu coloquei aqui no meu nome, @tai.calil, que é o meu Instagram. Por lá eu sempre digo o que está acontecendo. Inclusive as lives daqui, eu sempre divulgo lá as votações e quando está acontecendo por aqui. E é isso, gente. Vão lá conhecer meu novo projeto, que não é tão novo, né? Mas eu tô gostando muito de fazer e eu espero que o canal cresça para eu poder fazer muito, muito mais, porque eu estou amando fazer. Muito bem, olha só, recebendo aplausos. E antes aqui, agradecer vocês também por essa conversa, que nesse momento de felicidade sobre Lovecraft Country, eu me perdi aqui nos meus sentimentos, mas muito obrigado por mais uma conversa. É sempre muito enriquecedor conversar com vocês e faz a semana ficar melhor. Muito... Ó, coraçãozinho, hein? Paula, impressões finais do filme, alguma coisa que queira deixar, enfim, impressões que ainda não foram abordadas? Não, então, eu achei o filme, assim, interessante pela proposta. Eu não sei se foi muito bem trabalhada a proposta do produtor, né? Do argumento, né? Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, mas eu achei, assim, no geral, que é um filme interessante, né? É um filme de vai e vem, de, assim, tentar descobrir as coisas. Talvez assistir novamente para ver, depois dessa discussão, alguns furos que eu não tinha percebido, né? Mas é legal, foi legal a discussão, eu acho que é sempre produtivo a gente estar conversando, né? Sobre são vários pontos de vista, né? Que sempre enriquece um filme que eu achei que não ia dar samba. Não ia durar mais do que meia hora de discussão. Mas durou mais. Então é isso. Muito bem. Camis? É isso. Acho que a gente está junto é o mais importante. Eu gostei do filme, eu acho legal, mas é aquela coisa, eu achei que é bem pré-adolescência, adolescência, acho que essa coisa do fantástico acontecendo, eu acho que para você entender, de fato, essa coisa da teoria do caos, das nossas escolhas, de como a gente, né, tem o nosso futuro a partir das escolhas que a gente tem hoje, ela é para uma reflexão quando a gente está mais velho, assim, né? Eu acho que o lúdico do filme é esse poder de voltar, de transformar o que aconteceu, enfim, independente se foi egoísta ou não. É um filme legal, é aquilo que eu falei no começo, é um filme legal. Quero dizer para a Tainá que eu senti muita paixão e muito amor na sua fala. É muito bonito ver isso, quando você sorri quando fala do seu projeto e quando você fala do seu convidado, da realização disso. Parabéns, continua com esse carinho que você tem, de verdade. Enfim. Tudo bem. Nossos colegas, eu tô chorando. E não foi o vinho, que eu só tomei uma taça de vinho hoje. Quero dizer para os nossos colegas Amanda e Cláudio que fizeram muita falta, espero que tenham dado risada, porque a gente viajou aqui nos conceitos. Mas, nos conceitos, não, desculpa, na conversa. Agradecer também a participação de todo mundo, né, de que está aqui, tem paciência com os nossos diálogos e tal, e dizer que é sempre um aprendizado. Eu acho que cinema é isso, essa troca de olhares, de entendimentos, de percepções que fazem a gente, de repente, querer e ter a oportunidade de entender o filme com o olhar do outro, sabe? E às vezes não concordar, ou às vezes dizer não. Bom, enfim, eu acho que o cinema proporciona isso. Né? Então, muito obrigada por hoje, valeu, boa noite aos povos, povas e povos. Muito bem. Ricardo, o grande crítico de cinema, já começamos lascando o pau no filme, né? Não, assim, eu acho que é um filme válido por entretenimento, né? Eu acho que quem não viu, quem não se sentiu decepcionado pelas nossas críticas, assista. Vale como entretenimento, né? É um filme até que é bem montado, né? Ele tem uma montagem interessante
peca um pouco no roteiro, ou de repente você é fã do Ashton Kutcher e quer saber todo o poder de interpretação dele, ver a filmografia dele, participem, assistam. Mas é isso, assim, é um bom filme, né? Um filme como entretenimento, nada mais disso. Bem montado, um filme redondinho. Eu tô olhando aqui no IMDb, fiquei até surpreso com a nota do IMDb, que ele tem 7,6 de nota no IMDb, que é uma boa nota, né? Eu não chegaria a 6 nesse filme, mas o IMDb foi bonzinho, acho que por conta do Ashton Kutcher, que é... era galã. Ele é galanzão, né? Como é que é o nome dele? Ashton Kutcher. Acho que. Mas é isso. Saúde! Vale como entretenimento, né? Vale como entretenimento. É um filme. Se ele estiver passando na sessão da tarde, se ele estiver passando no. Né, se for... Desculpa. Qual é o nome do irmão dele? Ele é Ashton Kutcher e Ashton Kutcher. Nossa, mano. É isso. Vai que não vai sobrar tempo pro Cláudio. E é um filme que eu queria muito que o Cláudio estivesse aqui para olhar para a carinha dele, por que ele escolheu esse filme e por que a gente fez por que ele fez a gente ver esse filme de novo. O que ele tinha para falar desse filme? Não, mas sem brincadeira, assim, é legal. Eu também, com a Paula, eu achei que a gente não ia ter caldo para rolar desse filme, assim, que era muito, a gente ficava muito na superficialidade, mas até que rendeu ver opiniões diversas, né? Sempre esse encontro é muito legal para a gente ter esse posicionamento de outra visão, de uma curiosidade, né? Não sabia desses finais alternativos aí, de todos esses outros finais alternativos, esse final que a Tainá viu, fiquei curioso, talvez até busque, talvez eu assista mais uma vez essa versão com esse final alternativo aí para ver essas outras cenas. Mas é isso. Muito bem. Bom, gente, primeira dica é, se você não viu o filme, veja o filme. Eu acho que é uma obra, todo filme que fala de viagem no tempo sempre desperta curiosidade, né? Todo filme de viagem no tempo, né? Que é isso, a gente criticou questões que estão ligadas à estrutura de personagem, roteiro, né? De buracos no desenvolvimento, né? Mas o filme por si funciona. A gente citou agora há pouco, passa 2 horas, mas passa de uma maneira muito rápida, né? Então, olha lá, o Edson manda parabéns para todos nós. Obrigado por ter nos acompanhado todo esse tempo, Edson. Né? Bota lá na enquete para ajudar nós. Isso. Cláudio, não desiste da gente se a gente foi muito crítico ou deu risadas aqui, mas espero que volte, não nos abandone, Cláudio, por favor, não se sinta que foi de propósito, coisa do tipo. A Mandita também, nossos abraços aí, esperamos nos encontrar no próximo... na próxima Oca, né? Mas é isso, as recomendações que eu faço também são de filmes de viagem no tempo, né? Opa, olha só, já tem alguém aqui, ó, fazendo, divulgação, hein? Pode fazer lobby, não, Edson. Ó, tá fazendo lobby. Eu tô mostrando porque eu nem sei quem foi que indicou essa trilogia. Não indicou essa trilogia. Quem será que foi? Aí, rolando. Tá bom, um filme por semana, porque ele dura 412 horas cada filme, mas em novembro do ano que vem a gente faz esse bate-papo da trilogia. Mas quero ver você descobrir furos de roteiro, quero ver isso. É outra história, né? Aí, Eu quero ver quem vai arranjar o gato para ficar segurando ele se esse filme ganhar. Quero ver quem vai comer canole assistindo o Poderoso Chefão. Meus canoles, cadê aí a família italiana e os Foxy? Eu quero canole. Olha, lembrando que tem filme de viagem no tempo na lista também. Tem filme de viagem no tempo. E aí, 2 recomendações que são bem diferentes, mas falam sobre esse tema, né? O primeiro é o... Nossa,
Deu um branco agora, eu comecei a ler os comentários, esqueci. O Dia da Marmota lá, O Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo, Bill Murray na melhor época dele, fazendo uma comédia que tem desenvolvimento de personagem, ele muda do começo pro final do filme. É uma comédia, a tal do Dia da Marmota lá, que fica voltando no mesmo dia, né? Ele se mata, ele faz um monte de coisas, mas o modo como mostra isso, além de engraçado, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma reflexão sobre isso. É um filme de Natal, inclusive. Estamos na época dos filmes de Natal, hein? Esse é um filme de Natal, para assistir no Natal. E fez uma propaganda recentemente com o tema desse filme também. Dei uma procurada aí. É bem interessante. Olha, já temos Camila! Voto para Matrix. Olha, foi com a Camila que eu conversei essa tarde. Dentre outras coisas, conversamos sobre porque ela assistiu, né? Pela nossa indicação, ela assistiu o filme e aí conversamos sobre o efeito borboleta. Não, olha, se tiver canole, eu voto por Deus. O pessoal que está aqui, que está votando, vota e compartilha a enquete. Compartilha a enquete, gente. Compartilha a enquete. Manda pros amiguinhos do WhatsApp e tal, porque vai ser um desafio, né? A nossa próxima live é daqui 2 semanas, a gente tem que ver 3 filmes até lá. E fala que é para ajudar no TCC de vocês que todo mundo responde. Esse argumento que você está usando para ser bem votada, né? Olha só. Não, eu fiz isso na primeira enquete. Eu brinquei com todo mundo. Responde pro meu TCC. Aí, ó, elogios pro cabelo da Camila nesse momento aí, ó. Ficou lindona aí, loira, aí, ó. Muito bem. O segundo filme que eu queria indicar, ele é mais tenso, né, mais paraco do drama, que é o Amnésia, que foi citado por nós aqui, né? Ele tem uma coisa, ele não é de viagem no tempo, ele é de memória, né? Amnésia, né, tem a ver, e é um filme que tem uma montagem das mais incríveis, que é o filme que corre do final pro começo, né? Então é muito curioso a montagem desse filme e como a gente acompanha. Quem já viu sabe como é o final, né? Mas para quem não assistiu, né? Apesar de já ser um filme um tanto antigo, é um filme que mexe com a gente no final, né? Porque você caramba, né? Então são 2 filmes, um sobre viagem no tempo, Feitiço do Tempo, lá com Bill Murray, que é lá dos anos 80, e um mais dos anos 2000, acho que é da mesma época, inclusive, aí do nosso filme, que é o Amnésia. Né? Então fica aí nossas 2 dicas. Olha, outro, Donnie Darko, cita Donnie Darko. É demais. Olha eu só. Já fiz vídeo no canal indicando Donnie Darko, inclusive. Não é um vídeo sobre Donnie Darko, mas eu indico Donnie Darko lá. Olha só. Vídeo de tag. Tem alguns filmes aí. Gente, eu acredito que todo mundo, terminando a live, nós aqui que assistiu, vai procurar no YouTube a compilação dos finais, para assistir só os finais do filme. Não sei se a gente vai aguentar ver o filme todo de novo agora, mas é isso, né? De assistir só os finais. Não foi de propósito. Mas, né, porque alguém deve ter compilado os finais aí. Alguém deve ter compilado. De verdade, assim, acho que todas as indicações nossas é que isso, a gente vai depurando o filme, né? A gente quer em momento nenhum isso, não assista. Muito pelo contrário, né? Acho que a gente tem hoje, pensando que esse filme, ele já tem mais de 16 anos, já produziram tantas obras repetidas. Hoje a gente lembrou de Dark, que é quase que o extremo oposto da coisa. Então, se você assiste, por exemplo, Dark, se você recém assistiu Dark e for assistir Efeito Borboleta, realmente você vai sentir um tanto impactado, porque a densidade é muito diferente dos filmes, né? E isso está muito fresco com a gente. A gente tem que ser muito cuidadoso no momento da crítica, né? No momento de colocar as coisas. É sempre bom e parte que nós fazemos aqui a Oca do Cinema é isso, de estimular as pessoas a assistirem mais produções, né, acompanharem o cinema, até para criarem seus próprios conceitos, né, até, né, criar repertório suficiente até para poder avaliar, perceber as coisas do filme, né. Creio que muitos de nós e muitos dos nossos amigos assistiram esse filme e talvez não tenham percebido isso que a gente julgou às vezes como falha ou como fraco, né? Porque é um filme que é muito fácil de assistir. E se você não ignorar isso que a gente apontou, ele vira uma muito boa sessão pipoca. Assim. Ele funciona. Tá bom? Gente,
Muito amorzinho no coração de todos, todas e todes. Obrigado por essa live, ó. 1h50 de live, então é o tempo do Cláudio. Vamos dar esse Eu tô falando. Essa oca, se der curtindo a vida doidada, parece que não dá em nada da calma. Porque a gente tira assim as coisas e fala, meu Deus. A gente é. Não, e agora hoje a trilogia vai ter desafio, hein? Trilogia, né? Hoje a gente nem lembrou de tanta cena assim. A gente fez análise de personagem, né? De roteiro, né? A gente foi pro um lado de produção do filme, né? Sim. Preparem a live da trilogia, que aí é caderninho. Se preparem. Gente, então a votação já está no ar, ela ficará até o final da tarde de domingo no ar, então por isso que a gente pede para compartilhar. A partir de segunda-feira a gente aí vai ter meio que a obrigação de assistir os filmes, incluindo a Amanda, incluindo o Cláudio. Assistiremos as trilogias, né? Reassistiremos. E aí compartilhamos com vocês daqui 15 dias nesse mesmo canal do Facebook. Só uma coisa, o Cláudio tem que responder outra coisa. Qual seria o nickname dele nessa live? Verdade. E feito alguma coisa. Verdade. Vai ver o Cláudio desse que volta no tempo, aí ele corrige, ele assiste só para participar da live. Eu acho que ele já voltou alguma. Ele nunca vê o filme, aí ele volta no tempo, vê o filme só para participar da live. Muito bem. Gente, obrigado, bom final de semana, nos encontramos por aí, né? Pessoal que nos acompanhou até o final, nosso muito obrigado, deixe o seu comentário, a gente aqui é um grupinho aqui diretamente de Bertioga, né? E fazemos isso aí para poder compartilhar impressões e estimular a assistir filmes, tá bom, gente? Tchauzinho! Boa noite! Uau! Boa noite!